Signo de Libra, e aí, como é que vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal. Flávio Tarô, para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, bora lá para a leitura de vocês sem mais delongas. Lembrando que é uma leitura, é uma leitura predisposta, o que isso quer dizer? Quer dizer que sim, é uma situação predisposta a acontecer, caso ela esteja para acontecer para você. Se isso vai acontecer ou não, tá? É uma questão sua, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô. Mais uma, tarô, por gentileza. E por ser uma leitura temporal, pode estar acontecendo ou pode ter acontecido. Mais uma. Você tá de sacanagem, né, tarô? Já começou sacaneando a parada, né, irmão? Vamos lá, clarifico 10 de espadas aqui, uma lâmina. Se mandar duas, cara, nós vamos entrar num desacordo aqui. Aí. Os amantes. Sei lá, não vou falar o nome francês dessa lâmina, mas nós temos o Cavalier de Coupe. Uma lâmina pros amantes aqui, tarô, por gentileza. Pá. Aí. As de paus. Tem um início de um relacionamento aqui. A galera não... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas calma que tem mais informação aqui, tá? Mas tem um início aqui. Para quem quer, Cavaleiro de Copas indo em direção aos amantes. Cavaleiro de Copas, tarô, por gentileza. 3 de espadas. Caramba, que leitura complicada. De novo, o que está acontecendo? 7 de Copas. Bem complicado, né? Fundo do deck, 10 de ouros, uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar, né? 10 de ouros é uma lâmina muito positiva. Nós abrimos o fundo do deck com 10 de ouros e nós abrimos aqui com 10 de espadas, clarificado por um 7 de espadas, né? Uma situação de finalização de dor aí que pode ter envolvido aí algum tipo de traição, algum tipo de manipulação, ou algumas pessoas aí, meus amores, que talvez estejam, presta atenção nessa mensagem, algumas pessoas que talvez estejam numa sistêmica de dor, num problema, aí sofrendo por alguma coisa, mas sofrendo mais por uma questão sistêmica do que qualquer outra coisa. Não que não tenha acontecido alguma coisa no passado, tá? E aqui a gente pode estar falando de relacionamento, pode estar falando de trabalho, né? Alguma coisa que puxar o seu tapete, se for uma questão de trabalho, e é como se você ainda tivesse nesse processo vivenciando essa dor, mas vivenciando essa dor por uma questão sistêmica, e aí entra dentro daquele negócio que o 7 de espadas traz bastante, que é o quê? O não merecimento aqui, né? Então, por exemplo, aconteceu alguma situação de manipulação, traição, tal, seja no trabalho, e aí você ficou com isso na cabeça, você ficou com essa situação na cabeça durante bastante tempo. Aqui, inclusive, se a gente jogar um pouco mais para trás essas lâminas, né? Você até fez uma mudança, não digo mudança física, para algumas pessoas foi, tá? Deve ter feito alguma mudança física ou alguma mudança interna para tentar sair de uma situação complicada, né? Ao mesmo tempo, você tinha muito problema ou estava com algum problema aí, até para dormir, né? Passando noites em claro, preocupado com essa situação, e aí entrou dentro de um processo de 10 de espadas com 7 de espadas, que beleza, meio que aceitou uma parada, né? Aceitou, mais ou menos aceitado, né? E
e entrou dentro desse processo de finalização, só que para algumas pessoas esse processo de finalização ainda não acabou, né? Ainda existe aquele sentimento meio complicado e pode ser aqui até com aquele sentimento de eu não mereço, ou por que eu não mereço, por que isso acontece comigo, sabe? Umas paradas mais ou menos assim. Só que, Libriana do My Little Heart, nós temos aqui a lâmina a lâmina dos amantes, clarificada pelo As de Paus. A situação de relacionamento, eu posso estar vendo aqui, né, que junto com esse cavaleiro de copas vindo na direção de vocês, eu posso estar vendo aqui um início rápido, de uma certa forma, de um relacionamento, sim, para algumas pessoas, onde essa outra parte que chega, ela chega um pouco complicadinha também. Talvez ela tenha passado até por uma situação parecida com a sua, se foi uma questão de relacionamento, né? Ela pode ter sofrido algum tipo de traição, inclusive pode estar ainda sob uma energia um pouco complicada, tá? É como se houvesse o encontro, você estivesse num patamar um pouco maior com relação a isso, e essa pessoa ainda estivesse vivenciando um processo complicado, e assim, até há uma situação de entusiasmo, porém, contudo, entretanto, existe uma questão muito forte de dúvida com relação a isso. Existe uma situação muito, muito de dúvida. Então, tipo, a pessoa pode chegar na sua energia, mas ela é como se ela não se entregasse, não é se entregar, sabe? É tipo, ela fosse meio que tipo, a conta-gotas, sabe? Por conta desse 3 de espadas aqui, porque tem um certo medo aqui de se iludir, de se jogar de cabeça nessa situação, né? Jogar de cabeça nessa situação, o 7 de copas com o valete de paus, e se iludir novamente e complicado. Questão de trabalho aqui, meus amores, eu vejo uma oportunidade trazendo uma dúvida, tá? Eu vejo que talvez é algo que venha na sua energia, mas assim, é como se na realidade aqui trabalho eu vejo até mais de uma opção para quem é, né? A gente vai clarificar isso aqui, segura aí. Eu vejo até mais uma situação de opção para quem é trabalho, tá? Acontece que tem uma situação de um início rápido aqui, né? Mas ainda existe alguma coisa pegando aqui para quem é a situação de trabalho. Eu vou precisar clarificar um pouco mais a questão que envolve algum tipo de trabalho, né? Vamos lá, vamos clarificar essas paradas todas aqui. Tarô, por gentileza. 10 de espadas com 7 de espadas. Os amantes com as de paus. Clarifica aqui para mim. Por gentileza. Legilmente. O julgamento. Clarifica o julgamento. Tarô. 5 de ouro. 5 de ouros, meus amores. Clarificando o julgamento. Aqui, para algumas pessoas, tanto tem um processo de finalização de uma situação de escassez, trabalho, tá? Quanto uma finalização aqui para quem está com alguma questão emocional e até mesmo arrisco a dizer que existem pessoas aqui que talvez estejam um tanto quanto doentinhos aqui por conta dessa situação. E aqui tem uma finalização com essa questão aqui
com essa situação que chega na sua energia. Principalmente para quem é a situação aqui abrange as duas, não tem como falar principalmente. Então, para quem é a situação de relacionamento, finanças, saúde, o julgamento trazendo aqui eu entendo mais por uma finalização kármica, inclusive. Só que olha que interessante, né? Para algumas pessoas, um relacionamento, um trabalho, uma finalização de um problema financeiro que já tinha que ter acabado faz tempo. Já tinha que ter acabado. Só não acabou ainda porque para algumas pessoas acabou, já está entrando num processo um pouco diferente, né? Mas para algumas pessoas não acabou por conta disso daqui, ó, desse 10 de espadas com 7 espadas. Algumas pessoas estão dentro de um processo ainda não finalizaram esse 10 de espadas por conta de ainda estarem sofrendo internamente com algumas questões aqui. Né? Tarô, complementa aqui para a gente, por gentileza. Tem que largar isso aí, né, meu amor? Não, passou, ué. Vai fazer o quê? Mas eu vou gostar de ter que trabalho e tal. Sim, gente, todo mundo passa por essas situações. A gente tem que engolir a seco, não tem muito o que ser feito, sabe? E entrar também dentro de um processo de eu não mereço ser feliz e como é que vai ser daqui para frente, sabe? Não ajuda tanto. Não ajuda. Muito pelo contrário, você prende sua energia dentro de uma situação, principalmente questão de relacionamento. 3 de copas, tarô. É como se como se a outra parte ainda tivesse um domínio muito grande sobre você. Não vou aceitar nenhuma das duas, tá? Você tá de sacanagem, nenhuma das 3. Mais uma dessa que você sai fora da mesa, tá bom, irmão? De verdade. Mais uma dessa sai fora da mesa. Cinco de copas, 3 de copas. Tá tudo indicando aqui, meus amores, que tem um processo de finalização e uma transformação na energia de vocês, tá? Que tá saindo. Tanto que aqui já apareceu até questões emocionais, tá? Então, financeiro, emocional, tá tudo indicando que, assim, falta um detalhe. Existe algum detalhe que precisa ser observado aqui, Tarô? Talvez librianos possam enxergar aí com relação a esse 10 de espadas e esse 7 de espadas, se não esteja enxergando uma lâmina. Não existe nenhum detalhe, tá? Ou você... de bico. Né? Tamanho a bandeira. Irmão, fala. Aí, ó. 10 de paus aqui. Fala desse 10 de paus, por gentileza, tá? Não? Uma lâmina. Fala desse 10 de paus. Rei de P. Rei de espadas. Algumas pessoas estão carregando alguma coisa desnecessária aqui. E precisa tomar a decisão ou de soltar um peso, ou de soltar alguma coisa que talvez você esteja fazendo aqui. E aí adapte ao seu momento. Né? Ou até mesmo de cortar com algumas questões. É como se eu estivesse enxergando aqui que esse 10 de espadas, 7 de espadas, ainda existe porque você está carregando alguma coisa que não é sua. O 10 de paus é muito peso, o Roi de P, né? Aqui a energia de vocês, e ele tá aqui, só na observância. O que eu preciso cortar? O que eu não preciso cortar? Mas eu entendo que esse 10 de espadas, esse 10 de paus não é seu. Eu só falo 10 de paus mais uma vez, Tarô. Se tem mais alguma situação? A lâmina do eremita. Não. Complicado, hein? A força no fundo do deck? O
Eu tô carregando conhecimento demais, Libriano, aqui, para que essa situação de fato aconteça na sua energia? Não. O eremita fala de pessoas que talvez estejam aqui, tá? Em um processo de isolamento, acumulando aí alguma coisa. Acumulando, detalhe, né? Acumulando alguma coisa que não é autoconhecimento, muito pelo contrário. Ou carregando alguma coisa ali. E o Rei de Espadas aqui está literalmente falando de vocês, mas entrou a energia do Rei de Espadas e não da Rainha de Espadas, porque ele fala de uma situação de decisão, não muito corte, mas mais um agir dentro de um contexto de justiça. É como se tivesse que estar distribuindo algumas coisas dos outros aí que você talvez esteja carregando. Eu não vai ser muito específico porque é uma leitura coletiva, né? Tarô, por gentileza, eu vou fazer duas situações aqui. Eu vou precisar que você me clarifique o Cavalier de Coupé com 3 de Espadé isoladamente. Por favor. Meu francês é muito bom. Não é fácil. 3 de Pausé, clarifiquei. Eu gosto daquele 50% namastê, 50% de a lua. Sabia que não tinha uma situação aqui bem interessante. Porque aqui, né, no início da leitura, eu falei que é um cavaleiro de copas indo na direção aqui de vocês, ofertando alguma coisa, mas ainda vem meio complicadinho aqui, tá? Existe sim essa movimentação na direção de vocês, só que a Lua, aqui pode me falar de uma pessoa muito espiritualizada, se for alguém aqui, muito espiritualizada na direção de vocês, mas ainda existe uma situação de insegurança e de medo aqui. Muita insegurança, inclusive. Não que essa pessoa seja uma pessoa insegura, não é isso. Tá? Por conta desse 3 de espadas aqui, tipo, é aquele negócio, né, meu? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Entende? Aí vai chegar meio na encoia mesmo, vai chegar ali, ó, E aí, qual foi? E a lâmina da Lua está me mostrando bastante dessa situação de insegurança. Essa segunda parte ela não tem muito a ver com o trabalho. O trabalho ele ficou mais aqui, nessa questão. Porque veio clarificado aqui pelo julgamento com 5 de ouros. E aí veio 3 de copas, que é uma celebração, clarificado por um 5 de copas. Nossa, mas o 5 de copas é a lâmina da lamentação, a não ser que você esteja se lamentando com mais 2 pessoas aí, tá? Eu consigo enxergar nessa situação, porque o 5 de copas não é só uma lâmina de lamentação, quando ele, de uma certa forma, vem positivado, ele me mostra que algumas pessoas pararam de olhar, ou estão parando de olhar para o que não deu certo, tá? E começaram a focar nas oportunidades. Então eu entendo que a partir do momento que começa a observar as oportunidades e sair dessa situação de não deu certo, tô na dor, tô isso, aquilo, as coisas começam a acontecer. Relacionamento, financeiro, trabalho, saúde principalmente para quem estava entrando dentro de um processo um pouco mais complicado ali, depressivo. Eu vejo aqui a finalização também disso. Com a chegada de uma nova oportunidade, de uma nova possibilidade? Sim, com a chegada de uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Relacionamentos, trabalho, onde e tal. Tarô fala do 7 de copas com valete de batom. Você me mandar outro bloco desse daqui, eu vou mandar você lá no bloco do guarda-roupa, né? Unidos do guarda-roupa. Já tem uns 15 lá, hein, irmão? Vamos lá.
7 de copas com valente. Aí tem gente. Aí daqui a pouco vai chegar. E é no signo de Libra. Tem uma pessoa que toda vez ela mete o pau. Você tem que tratar o tarô com mais carinho, com espiritualidade, se não se brinca, não sei o que lá. Vai conversar com o meu mentor e vai conversar com o meu Exu. Você vai, fala isso pra ele. Fala, não se brinca com espiritualidade, que você vai ver o que ele vai falar pra você. Vai. La temperature. Clarifico. 2 de paus. Essa situação aqui, principalmente de relacionamento, que chega nessa questão mais bom aqui, tá? A temperança com 2 de paus me mostra uma necessidade de um equilíbrio, tá? Uma necessidade de um equilíbrio aqui com relação às questões, inclusive, né? Então pode ser esta pessoa precisando desse equilíbrio, mas não vejo tanto ela. Eu vejo mais você. Eu, Flávio, como assim? Temperança aqui com 2 de paus. Tá clarificando o 7 de copas, valete de bater. Eita, tá invertido aqui. Com o valete de paus aqui, né? Por que eu tô falando que eu vejo mais você do que essa pessoa? Pode ser essa pessoa? Pode, mas aqui a pessoa ela é bem espiritualizada. De uma certa forma, espiritualizada até tem uma situação de equilíbrio. Mas a temperança, eu sempre falo que a temperança ela é meio que ela representa o nosso lado luz e o nosso lado sombra, sabe? Onde há necessidade dessas duas energias estarem em harmonia e em equilíbrio. Nossa, Flávia, é seu lado sombra que te leva para a vida. Se você negar o seu lado sombra, você vai ser capacho de porta de qualquer coisa aí pro resto da vida dos outros. Tem que ter o lado sombra assim, não pode ter exagero, porque aí é complicado, mas ele tem que existir. Tá? Ele tem que existir. E aqui seria mais ou menos a necessidade disso. Talvez algumas pessoas estejam um pouco mais aqui arredias com relação a novas situações, né? Ou talvez até estejam mais dispostas, inclusive, e aí entra numa situação de perigo aqui, tá? Dispostas mais a se moldar para caber dentro de uma situação. Isso não é tão bom aqui, sabe? Por conta até de uma questão de carência aqui. Pô, eu quero um relacionamento, eu quero alguém bacana. Aí, aquela história, entra qualquer pessoa, aí de repente, não, essa pessoa é a certa e tal. E aí fica nessa situação. Fica nessa questão de olhar aí e tipo, vou fazer dar certo. Com aquela vontade de fazer dar certo, os negócios não ficam tão bons assim, sabe? Então, assim, dá uma observada nisso. Finaliza aqui, tarô, tá? Por gentileza. Signo de Libra. A lâmina do carro. Tem mudança aí para algumas pessoas, signo de Libra, hein? A lâmina do carro clarifica. Eita lasqueira! Eu vou falar para para algumas pessoas que estão essa situação aqui, a lâmina do carro é vitória, meus amores. É vitória, pô. Na mesma linha do julgamento com 10 de copas, tá? Para algumas pessoas pode ser aí que sua felicidade não esteja aonde você está neste momento, tá? Pode ser que a sua... E seja ela qual for, tá? O 10 de copas não é uma questão emocional, mas, pô, se eu ganhar na Mega, vou virar o cara das emoções. Né? Vai ser 10 de copas até umas horas.
todas cheias. Entende? Então, assim, para algumas pessoas tem uma mudança, uma viagem aqui, nessa situação toda. Então, eu enxergo aqui, inclusive, que tem uma oportunidade de trabalho em outro lugar aqui. Em outro lugar. Só que nós temos um 2 de paus aqui embaixo. Então, eu vejo que algumas pessoas não vão se movimentar nesse momento, se for questão de trabalho. Questão de relacionamento é a mesma coisa. Ou alguém pode ir até você, porque nós temos o carro na mesma linha do cavaleiro de copas com os amantes, tá? Alguém pode ir até a sua direção, mas você também, aqui tem uma energia de alguém indo para algum outro lugar, e aí neste lugar é como se, encontrasse uma espécie de realização. Então, digo, para algumas pessoas, a sua felicidade não está aí onde você está. Ela está em outra situação, em outro lugar. Flávio, que lugar? A gente está falando da lâmina do carro. Então, eu entendo algo que dá para ir de carro, para ser bem específico, tá? Algo que dá para ir de carro. Se bem que dentro daqui da América do Sul, América Central e América do Norte, eu creio que dá para fazer de carro. Né? Se tratando de Europa, já não sei tanto, né? Aí você tá na Europa, é por aí, ó. Portugal, Espanha. Aliás, um beijo pra galera da Europa, de todos os países que me acompanham. Amo vocês. Hashtag coraçãozão explodindo. Né? Mas aqui tem mudança, tá? Agora eu vou ter que complementar. Agora quem ficou curioso sou eu, tá vendo? Vai. Só pra gente finalizar. Aí, essa que virou, eu vou colocar aqui. Essa daqui, NDP. Agora nós temos a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas com as de ouros. Ou seja, adapte, né? Uma oportunidade extremamente sólida aqui na energia de librianas. Energia presente, aqui eu tenho que falar, eu sempre esqueço. Virgem está muito forte. Gêmeos, Libra, Aquário, muito forte. Eu tenho um pezinho aqui em Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião e Peixes também tem uns pés legal aqui, tá? Câncer também. Flávio, necessariamente o signo solar? Não, pode ter forte no mapa algum aspecto. Câncer e Peixes também muito forte, tá? O que mais? É isso aí. Gêmeos, Libra e Aquário bem forte aqui. Ok, meus amores, espero poder ter ajudado aí de uma certa forma, já vai se preparando para a mudança aí, seja ela qual for, porque mudança vai ter, e já lembro, tá? Essa situação de escassez financeira, escassez emocional e questão de saúde, para muitas pessoas já tinha que ter passado. O julgamento está aqui e o carro veio para comprovar, tá? Já tinha que ter passado essa situação. Não passou ainda porque tem gente que está carregando coisa que não é sua aí, né? Já se introspectou, né? Não sai para fora, não cria um network, isso é uma questão de trabalho, não conhece pessoas, questão de relacionamento. Tudo bem que algumas pessoas podem estar conhecendo alguém aqui pela internet também. Pode ser? Ok? Um beijo, fica com Deus, até semana que vem. Leituras particulares na descrição do vídeo, tá? E não esquece seu like, não esquece o comentário, sua inscrição, pelo amor de Deus, ajuda nós, tio. Ajuda nós, tia. Ok? Beijo, tchau, meus amores.